Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um culto de adoração em família, com a família e juntos, unidos como uma família, a Igreja de Cristo Jesus. E convidamos a você que está ouvindo aí, que está assistindo, para estar junto conosco no Ministério Aguaviva.net. Você vai ver a página em espanhol e português, onde nós temos a rádio, temos os estudos, as pregações e também a parte de filmes, mas não é só um filme, mas é para que você possa estreitar relacionamentos, assim como nós buscamos ter mais relacionamentos com Deus, um relacionamento mais íntimo, assim também com a sua família, com seus amigos, que seja um tempo de sessão pipoca, mas um tempo de qualidade. Olha, qualidade com as isso aí. pessoas que você ama, né? Então, e a gente tem as mensagens e também agradecendo as doações, a participação, o pessoal que indica filme, as pessoas que estão também dando contribuições para que esse ministério esteja aqui em pé e a palavra do Senhor chegue até os confins da terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vemos aí o site do Ministério, diz quem somos, o que nós cremos e para onde nós caminhamos, né? Então, entre aí no site, né? Tem aí o Fale Conosco, se você quiser falar conosco, tem uma forma de como você falar conosco, através das redes sociais, através de telefone, enfim. Entre aí e conheça um pouco mais do Ministério Água Viva, que não é o nosso ministério, mas é o ministério que o Senhor colocou para que nós estivéssemos cuidando. Até quando? Até quando Ele quiser. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que você esteja tranquilo, seguro que o Senhor está com você, o Senhor está fazendo uma obra excelente na tua vida. Bom, diante de tantos acontecimentos, de tantas notícias que a gente recebe a cada instante, né, graças a essa tecnologia aí, né, e tantas informações que chegam a cada dia perto de nós. Muitas vezes somos levados pelo mundo e acabamos crendo que a mentira é verdade e que a verdade é mentira. Com essa avalanche de informações que a gente recebe, nós temos que estar muito atentos para saber aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus vai voltar. E como ele fala lá em Mateus capítulo 24, ele diz que muitos serão enganados, até mesmo os da fé. Muitos serão enganados por quê? Pelo diabo. Vão ser enganados como? Pelas mentiras. E a gente ouve tanta coisa e lê tanta coisa e vê tanta coisa que muitas vezes a gente acaba tirando o pé do chão, né? A gente acaba ficando meio assim, mas fica calmo aí, né? Fica calmo. O Senhor nos traz hoje uma palavra para que você e eu possamos nos acalmar, acalmar o nosso coração diante daquilo que vem acontecendo e tem acontecido ao nosso redor. Diante de tudo isso que está acontecendo, e muitas vezes a gente parece que o mundo vai desabar em cima de nós, mas Ele quer que a gente acalme o nosso coração e que você e eu tomemos uma decisão para onde nós queremos ir. Hoje nós vamos falar, ou vamos refletir nesse tempo que a gente está aqui, nós vamos refletir sobre um tema que é bastante crucial em nossas vidas. Nós vamos falar sobre a mentira. Sobre a mentira. Então, nós temos a mentira de diversas formas, né? A mentira é uma questão que afeta a minha e a tua integridade. É uma questão que afeta o nosso relacionamento e até mesmo a nossa paz interior. Muitas vezes a mentira tira o nosso sossego, né? Vamos ver o impacto da mentira. Hoje nós queremos ver o impacto da mentira em nossas vidas, como a busca pela verdade pode nos levar
à liberdade. Vai nos levar à liberdade se nós buscamos no lugar certo. Mas é importante definirmos o que é mentira. Você que nos acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de definir as coisas conforme está lá no dicionário, né? Então, uma definição de mentira. Definição de mentira. Mentira é o ato ou efeito de mentir, de faltar com a verdade. Só isso? Não, tem mais coisa. Afirmação contrária à verdade, feita com a intenção de enganar. A mentira, ela vem querendo enganar alguém, ou querendo enganar a todos, né? Mentira é um engano feito de forma propositada, ou seja, eu planejo isso. A mentira não é alguma coisa que vem, não, é planejado. Eu tenho propósito, foi engendrado dentro da nossa cabeça. Isso é mentira. Mentira é aquilo que é falso ou aquilo que é enganador. Então, nós vemos aí nas redes sociais tanta fake news, tantas mentiras sendo colocadas, né? Tantas coisas que querem enganar você e eu. Tantas coisas, né? Começando por verdades que passam a ser mentiras e mentiras que passam a ser verdades, continuando na nossa vida social, na nossa vida cotidiana, na política que vivemos no nosso país, enfim, tantos lugares. Mentira é falsidade. Mentira é fraude. É. Então, mentira é tudo isso aí, né? Uma mentira é contada quando uma pessoa tem a intenção de enganar a outra. Feita a devida definição, vamos ver o que diz a Bíblia a respeito da mentira. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na palavra, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se você ler todo esse capítulo 8, você vai ver que Jesus está falando aos judeus. Aqueles judeus que queriam segui-lo, aqueles cristãos, que nós temos muitos hoje, que querem segui-lo, mas querem segui-lo da sua forma. Querem segui-lo conforme adequação, querem adequar o evangelho à sua forma de vida. Então, Jesus está falando para eles. Vemos Jesus definindo muito bem quem é o pai da mentira, né? E ele fala assim, vós sois do diabo. Quem é do diabo? Aquele que fala mentira. Ô, pastor, está amarrado, imagina. Pois é, é a palavra, desculpa, filho. Você não gostou? Eu sinto muito, mas é o que diz a palavra. E Jesus define isso. Ou seja, se mentimos, temos o diabo como nosso pai. Porque o diabo é o pai da mentira. Então, se a gente mente, nós vamos ter o diabo como nosso pai. E mentir tem sido uma prática do nosso dia a dia. Pastor, mas não é bem assim. Não, é bem assim, sim. Muitas vezes nós preferimos mentir, e nós vemos isso no meio cristão, do que nós sofrermos as consequências de alguma atitude, de alguma ação, de alguma forma que nós estamos fazendo de errado. Não é que você está sendo injusto ou que você vai pagar injustamente por alguma coisa. Não, você simplesmente mente, porque você não quer pagar por aquilo que você deveria pagar. Não podemos ter dois pais, né? Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Então, nós temos que nos posicionar, nós temos que estar certos
de como nós vamos estar trabalhando. Se nós vamos estar com Deus, se nós vamos estar com o diabo. Não se preocupe com a vida do outro. Não, pastor, mas sabe, ele também mente. Não, não se preocupe com a vida do outro. Se importe com a tua vida. Não importa se o outro é mentiroso, não importa se ele fala a verdade ou não, importa que você fale a verdade. E muitas vezes nós nos justificamos pela atitude de outro. Mas deixa eu contar uma coisa para você, assim, bem no pé do ouvido. No julgamento final, quando nós estivermos ali, na fila única, né, esperando o julgamento, e Deus vai estar chamando um a um. E quando chegar lá, ele vai chamar Dárcio. E eu, Senhor, aqui estou. Não, mas sabe, eu pedi para você fazer isso, você não fez. Mas sabe, Senhor, eu não fiz, porque a Nilza... Não. Eu dei para você. Então, na verdade, é alguma coisa pessoal. Você e eu vamos estar cara a cara com Deus. E não adianta eu querer dar um jeitinho, né? Que a gente gosta de dar um jeitinho brasileiro, né? Não, mas não adianta eu querer dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Ali é você e Deus. E não adianta você querer jogar a culpa para alguém. Mas qual é o impacto ou a consequência da mentira em nossa vida? A mentira é como uma barreira que ela se põe, se ergue entre nós e a verdade. É uma barreira enorme, né? Impedindo você e eu de termos uma relação pessoal com Deus. Abra sua Bíblia aí, em Provérbios capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Quando mentimos, nós estamos construindo um grande muro que nos separa de Deus, que nos separa de outras pessoas e, eventualmente, de você e eu também. Aqui em Provérbios nós vemos que a mentira, ela gera barreiras. Lábios mentirosos são abominação para o Senhor. Nós já falamos aqui sobre abominação, mas sabe o que é a abominação? É alguma coisa que Deus não quer nem ver. O Senhor, ele nos recomenda o amor e o cuidado com a verdade e pela verdade. Principalmente nas coisas que dizem respeito a Ele, a sua majestade, o seu senhorio, Ele como Pai e como Senhor das nossas vidas. Então, Ele espera que você e eu cuidemos da verdade e vivamos a verdade. A verdade está entre as virtudes mais importantes que o ser humano pode ter. Portanto, o contrário é condenado por uma palavra expressa nesse versículo 12, nesse versículo 22 do capítulo 12 de Provérbios. Abominação. Abominação. Isto é, um mal que Deus detesta, que Deus repudia, com uma indignação muito grande. Isso é abominação. E quando você e eu mentimos, isso é abominação diante de Deus. As mentiras são criadas para trazer a ruína da nossa vida, a ruína da nossa família, a ruína das nossas amizades, a ruína dos nossos irmãos em Cristo. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Aqueles que um dia aceitaram entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Na verdade, que nós possamos tirar todas as barreiras, você e eu, que estejam nos impedindo
de termos uma vida livre, uma vida dentro da verdade. O segundo ponto que a mentira traz para nossas vidas são quando a gente começa a querer mensurar a mentira. Ah, mas uma mentirinha. Muitas vezes podemos pensar que as pequenas mentiras são inofensivas. Ah, não vai fazer mal para ninguém. Mas isso é um grande engano. Nós fizemos um estudo aqui, né, sobre pecadinho e pecadão. Se existia pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Mentira é mentira. Se é pequenininho ou se é grande, não importa, mentira é mentira. Aos olhos de Deus, a mentira é uma abominação. Aos olhos de Deus, o pecado é uma abominação. E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse estudo, está aqui no YouTube. Busca lá no nosso canal e você vai ver. Nós fizemos uma série de 3 estudos. Não existe tamanho de mentira. O fato de ser mentira já nos separa de Deus. Não existe tamanho de pecado. O fato de ser pecado já nos separa de Deus. A verdade é que as mentiras, minam devagarinho, gradualmente, a confiança que outras pessoas depositam em nós. Ela vai devagarinho. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ou seja, a segunda grande consequência são quando a gente tem as mentiras ou acha que as mentiras têm tamanho. Jesus nos ensina aqui que não existe meias verdades. Eu costumo dizer que toda meia verdade é uma mentira. E na verdade é isso mesmo. Ou você fala a verdade ou você fala mentira. Ah, pastor, mas tem hora que não tem jeito. Sempre tem jeito. Mas alguém me perguntou uma coisa que eu não quero responder. Muda de assunto. Assim. Alguém te perguntou uma coisa sobre qualquer coisa, você fala sobre o tempo, sobre o futebol, sobre qualquer outra coisa. Você não precisa responder. Assim como você não precisa mentir. Muitas vezes nós buscamos subterfúgios nas mentiras. Nós buscamos atalhos e achando que estamos agradando a Deus. Nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. Ou sim ou não, não tem meio... Ah, quem sabe? Ah, como muitas vezes a gente fala no Brasil, né? Eu sou tico-tico no fubá. Não, querido, ou você é quente ou você é frio. Se for morno, como o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse, capítulo 3, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E se vem do diabo, significa que ele nos domina. Se a mentira é do diabo, e se você e eu falamos mentira, significa que ele é o nosso pai. E significa que ele tem o domínio sobre a nossa vida. O diabo é quem controla a nossa vida. Ô, pastor, está amarrado. Amarra quando você quiser, filho. É o que diz a palavra. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando isso. Os versículos que a gente põe aqui, eu sugiro que você esteja anotando e verificando na tua Bíblia. O texto que a gente colocou, o contexto e depois do texto, para que você entenda o que nós estamos falando. Nós não estamos tirando textos e criando teologias, né? Ou sistemas de igreja. Não, 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 não é nada disso. Não é nada disso. Nós buscamos na palavra. Não existe o que muita gente fala, é uma mentirinha branca.
A mentirinha branca é aquela que não faz mal a ninguém. Pois é, não existe mentirinha branca. Mentira é mentira. São as mentiras que nós pensamos, nas coisas de mal que nós pensamos. Isso é mentira. A verdade deve ser a base do nosso caráter. Ô, pastor, aí você pegou pesado. Não. Nosso caráter tem que estar firmado na verdade, independentemente da situação que você e eu estejamos passando. Independente da situação ou das circunstâncias que você está sofrendo agora. Você e eu temos que estar firmados na verdade. Porque é assim que funciona. É assim que nós vamos receber as bênçãos do Senhor. É assim que Deus vai nos chamar de filhos. Né? Entra no gozo do teu Senhor. É assim que nós vamos ser cuidados por Deus. Na verdade. Vivendo a verdade. Na verdade, a mentira tem um custo emocional e espiritual muito grande e muito profundo. Porque uma mentira é alguma coisa que marca a tua vida, não importa quanto tempo passou. Quando mentimos, estamos negando a verdade. E, consequentemente, a nossa própria identidade. Nós estamos estudando aí a identidade do cristão. Né? Toda quinta-feira você é o nosso convidado. E nós falamos sobre a primeira identidade, que é a fé em Jesus Cristo. E vamos falar, na próxima quinta-feira, a segunda identidade, que é o arrependimento. Você, para ser cristão, você tem que ter arrependimento. Essa é a nossa identidade. A mentira cria um ciclo de ansiedade e medo na nossa vida. Pois sempre nós teremos que, de verdade, pensar naquilo que a gente mentiu, né? Esquecemos que muitas vezes a verdade vai vir à tona. Não é que muitas vezes, todas as vezes ela vai vir à tona. Abra sua Bíblia aí em Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, a mentira tem um custo. Ela tem um custo. E Jesus está falando aqui para você e para mim que nada vai ser encoberto. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu na minha família, o senhor não sabe o que está acontecendo lá com a minha esposa, com o meu marido, o senhor não sabe o que está acontecendo lá no meu trabalho, quanta injustiça. Olha, o Senhor está dizendo que nada vai ser encoberto. Eu acho que o mais difícil na vida do cristão é crer que Deus está no controle. O mais difícil na vida do cristão é crer nos atributos de Deus. Nós temos um estudo aqui também sobre atributos de Deus. É crer nos atributos de Deus, do amor, da misericórdia, da fidelidade, da justiça. Aqui Jesus nos garante. Ele não está dizendo, olha, quem sabe, não, ele está dizendo, ele nos garante que ele é justo, que nada vai ficar encoberto. Que nada pode ficar encoberto, não importa o tempo que passe. Vai vir à tona. Não adianta a gente querer esconder embaixo do tapete, porque, na verdade, uma hora o tapete vai ser tirado. E aí vai estar tudo lá. Jesus nos garante aqui que ele é a luz. E ele traz a verdade para que seja conhecida. Então, nós temos que ter isso muito, muito claro na nossa vida. Ah, pastor, o senhor não sabe. Querido, eu não quero nem saber, de verdade. Porque eu não vou resolver nada. Mas uma coisa eu posso te garantir.
que Deus é fiel. Uma coisa eu posso te garantir, que Deus é justo. Uma coisa eu posso te garantir, que Deus tem um propósito para a tua vida e para a minha vida. E se você e eu estivermos andando com Deus, em verdade, o propósito dele vai ser cumprido. Então, o que é que vai acontecer? Não sei, eu sei que o propósito dele vai ser cumprido. Abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros um dos outros. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a falar a verdade. Fala a verdade, isso é importante. Principalmente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Quando Paulo fala assim, olha, eu te recomendo que você fale sempre a verdade, ele está falando para todo mundo. Mas, em especial, para você e eu. Se somos cristãos, se fazemos parte do corpo de Cristo, isso é especial para você e para mim. Para não quebrar a harmonia do corpo. Não sei onde você está aí. Você que está me vendo, eu não sei onde você está. Mas eu sei que se você é alguém que entregou a sua vida para Jesus, se você é alguém que faz parte do corpo de Cristo, nós estamos conectados através do Espírito Santo. Não importa a distância, não importa o lugar, não importa os fusos horários, nós estamos conectados. Quando a gente fala a verdade, a recomendação de Paulo é para não criar conflitos entre os irmãos e destruir a confiança entre nós. Então, nunca deixe alguma coisa sem esclarecer. Conversava com uma pessoa essa semana e falava justamente isso para ela. E dizia para ela, olha, muitas vezes você deve dinheiro para alguém e você não tem como pagar. A pior coisa é você ficar calada. É você se omitir de falar com a pessoa. Então, o que você tem que fazer? Tem que buscar a pessoa, falar assim, olha, lembra que você me emprestou não sei quanto, ou que eu comprei alguma coisa de você e devo não sei quanto. Olha, eu estou passando por uma situação que eu não consigo te pagar. Eu posso ir te pagando em parcelinhas. Porque com isso você mostra para a pessoa que você é uma pessoa que não anda em mentira. Você é uma pessoa separada, você é uma pessoa diferenciada. Ah, pastor, mas tem tanta gente dando calote. Isso é um problema dessa tanta gente. Não, o seu problema não é o meu problema. Se o cara quer dar o calote, isso é o problema dele. Você e eu não vamos dar o calote. É romper as relações entre os irmãos e acaba fazendo guerra. Trazendo guerra. Quando você e eu mentimos, nós temos dois trabalhos. O primeiro trabalho é a gente não esquecer da mentira. Né? Não pode esquecer. Você vai cair em contradição. Então, você não pode esquecer da mentira. Né? E o segundo trabalho é manter a mentira como se fosse uma verdade. Ou seja, você tem que manter a mentira. E aí a pessoa te pergunta, tem que lembrar que você mentiu e tem que sustentar a mentira. Né? Então, você tem dois trabalhos. Agora, quando você fala a verdade não importa o que as pessoas estão falando de você, não importa o que as pessoas estão pensando de você. Se você fala a verdade, nós vimos aqui que toda a mentira ela vai ser revelada. Então, se você está falando a verdade, você fica tranquilo. Por quê? Porque esse Deus
que é fiel, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é o nosso Pai, ele faz justiça e ele vai trazer à tona. Quantas vezes já não aconteceu de pessoas virem falar comigo e falar assim, pastor, você sabe o que estão falando de você? Eu não sei o que estão falando de mim e também não me importa muito, não. E aí a pessoa fala assim, não, mas o senhor não quer saber? Eu falo, não quero saber. Aí eu falo para a pessoa assim, você me conhece? Sim, te conheço. Você caminha ou caminhou comigo? Não, eu caminhei com o senhor. Nossa, eu sei como é que o senhor é. Isso que estão falando é verdade ou é mentira? Não, é mentira. Então, se você me conhece, se você sabe que eu sou um servo de Deus, por que você está preocupado? Importa que você fique com a verdade. Agora, eu não tenho que sair me justificando para as pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, você tem alguma dúvida em relação, por exemplo, a mim? Vem falar comigo. Pergunta. Você pode ter uma decepção, eu dizendo que é verdade, ou uma decepção eu dizendo que é mentira. Então você vem e fala comigo. Eu creio que a gente manter a mentira, né? Não esquecer da mentira e manter a mentira como uma verdade, eu creio que isso gasta muita energia da gente. Energia que é gasta desnecessariamente. Não? Quando somos de Jesus, nós não precisamos gastar dessa energia, não é verdade? Precisamos. Falamos a verdade, as pessoas vão entender que é verdade e acabou. A verdade, ela nunca vai doer, não é? Porque é verdade. Agora vai doer a mentira. A busca da verdade nos liberta. Nos liberta das correntes da mentira. Nos liberta das correntes do inferno. Correntes que nos podem prender no nosso passado, no nosso presente e também no nosso futuro. Correntes que nos levam a estar atados ao diabo e ao seu inferno. Ou seja, nós temos que buscar a verdade. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 8, versículo... Cadê? Capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos liberdade na verdade. Ou seja, a mentira é do diabo, a verdade é de Jesus. A mentira me leva para o inferno, a verdade me leva para o céu. Então eu tenho que conhecer quem? A verdade. Não é mentira, eu tenho que conhecer a verdade. Aqui Jesus ele não está falando de religião, ele não está falando de igreja, ele não está falando de denominação. Jesus fala de um único caminho. Um único caminho. Ai, pastor, mas todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. Mentira do diabo. Ele está falando do único caminho. O único caminho para chegar em Jesus é chegar em Deus é através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus fala que ele é o único caminho. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é a verdade que você e eu temos que buscar. Não andar nas mentiras, mentiras de religiosidade, mentiras de legalismo, mentiras de religião, mentiras de igreja, mentiras. Para com isso. Jesus é aquele que traz a libertação. É aquele que dá a liberdade para você e para mim. Quando nós decidimos entregar nossa vida a Jesus Cristo, escolhemos viver essa verdade. Se você entregou de verdade a tua vida para Jesus, você escolhe viver essa verdade. Nós experimentamos a liberdade de sermos autênticos, de sermos honestos, de sermos verdadeiros.
Eu falava com uma pessoa essa semana e falava assim, olha, sabe, eu sou do tempo do fio de bigode, em que o fio de bigode valia mais do que um tratado, do que um contrato. Quando nós experimentamos essa liberdade, nós temos essa autenticidade dentro de nós. As pessoas enxergam a tua e a minha honestidade. E negamos o poder e a autoridade que o inferno possa ter sobre a nossa vida. É assim. Quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus, o inferno passa a não ter mais essa autoridade. Essa liberdade nos permite desfrutar de relacionamentos mais profundos e mais sinceros com Deus. Profundos e sinceros também com outras pessoas, com irmãos, com conhecidos. A mentira é uma armadilha que pode nos prender, mas a verdade é o caminho para a liberdade. Que possamos escolher viver de acordo com a verdade, honrando a Deus e mantendo o nosso relacionamento com Deus saudável. Lembrando-nos das palavras que Paulo deixa para nós, lá em Efésios, abra sua Bíblia lá, em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, a verdade em amor. Que Deus nos ajude a trilhar o caminho da verdade. Que Deus nos ajude a trilhar o caminho da liberdade. Para que você e eu possamos viver vidas plenas, em comunhão com esse Deus Todo-Poderoso e com as outras pessoas. Amém? Se você tem levado uma vida de mentiras, não importa o tipo de mentira, mas você deseja conhecer a verdade hoje, agora, você quer conhecer a verdade? Isso só pode ser feito através de Jesus Cristo. E para que a verdade de Jesus entre na sua vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa deixar que o Espírito Santo, te dê a direção. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Quero passar a ter uma vida de verdade e não de mentiras. Quero passar a ter uma vida de verdade e não de mentiras. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. E que eu possa encontrar em ti o único caminho que me leva a Deus. E que eu possa encontrar em ti o único caminho que me leva a Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E passa, Senhor, a habitar no meu coração a partir de agora. E passa a habitar no meu coração a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração por primeira vez, eu te convido a buscar uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que fale das verdades de Deus, que viva essa verdade, que esteja mais próxima da sua casa. Ou você pode estar aqui conosco, né? No nosso Ministério Água Viva, na nossa igreja digital, onde nós estamos digitalmente, não estamos presencialmente, mas estamos digitalmente, né? E você pode estar com a gente. Pode estar com a gente, conhecendo um pouco mais dessa verdade que é Jesus Cristo. E você que já entregou a sua vida para Jesus, mas tem deixado se levar por algumas mentiras, mas você deseja se abrir para que a verdade de Jesus permaneça em tua vida. Feche os teus olhos, que eu vou orar por você.
Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te louvamos porque o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus dos milagres, o Deus do impossível, o Deus que faz justiça. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós te conhecemos. E agora, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, se temos andado nos caminhos de mentira, nos caminhos de pecado, se temos permitido, Senhor, que o diabo e o seu inferno fale mais alto nas nossas vidas, Senhor, do que o Senhor e a tua graça, Pai. Nos perdoa, Senhor. Queremos viver em verdade, queremos viver em honestidade. Queremos, Senhor, ter esta marca de cristão que conhece a tua palavra, de cristão que vive a tua palavra, de cristão que é separado desse mundo. Senhor, nos perdoa, te peço, Pai. E te peço, Senhor, que o Senhor possa desejar cumprir a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração e você tem ainda alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato com a gente e nós vamos juntos caminhar para aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Nesse Jesus que é o caminho, nesse Jesus que é a verdade e nesse Jesus que é o único que pode dar para você e para mim a vida eterna. Amém? Obrigado por você estar com a gente. Se você gostou dessa palavra, indica aos seus amigos, né, para que ele possa entender o que é a verdade, o que é Jesus Cristo. Se você não gostou, indica para os seus inimigos, para que eles possam entender também o que é a verdade, que Jesus Cristo é o único que salva. Obrigado por você estar com a gente até agora. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder. E eu te espero na quinta-feira, no nosso estudo bíblico, onde nós estamos falando sobre a identidade do cristão. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.